Então, retomando nesse processo aqui, o depoimento do senhor Nestor, processo 573.26.98. Esse imóvel, então, não é do senhor, como diz o Ministério Público? Está errado isso, esse imóvel não é meu. Eu acho que as perguntas do juízo seriam essas, o Ministério Público? Sendo que esse imóvel, não sei se chega, ele foi alugado. Quando eu perdi meu emprego, passei a receber menos de um décimo do que eu recebia na Petrobras, aí eu não tive condições de continuar pagando, nem pensar em vender, quer dizer, teria que desfazer de todos os imóveis para poder e pagar um valor muito alto. Isso foi em 2013, né? Em 2014, então, pagar o aluguel muito menos, porque só de aluguel 18 ou 20 mil mais 10 mil de custos, para quem ganha hoje cerca de 15 mil reais, somando tudo, a aposentadoria, fora o que o senhor bloqueou, né? Porque podia ganhar um pouco mais. Mas então eu não teria como pagar o dobro do que eu ganho de salário hoje. Né? Salário não, de salário mais que eu ganho, eu sou aposentado de INSS desde 2011, né? E o locatário atual, ele paga IPTU também? Paga tudo, deve pagar tudo. Contrato de aluguel, o locatário paga IPTU. E paga o condomínio também? Paga condomínio também. Imagino que sim, porque isso é normal no contrato de aluguel, né? Mas ele paga 18 mil, isso mais ou menos, mensais? Foi o que eu soube. Tá bom. Perguntas do Ministério Público? Pois não, excelência. Ainda sobre essa reforma, em relação à aprovação do projeto, quanto ia custar, o senhor tinha carta branca para resolver isso? Eu tinha feito o acordo com o Dr. Algorta, justamente porque, pelo fato de conhecer o mercado, o projeto arquitetônico foi aprovado, tudo isso, então... Mas quem que aprovou? Foi aprovado o projeto? Foi aprovado pela minha mulher, que aprovou o projeto arquitetônico. Foi mulher, mas o senhor Algorta não quis nem saber o que era o projeto arquitetônico. Não, o Algorta, vocês têm que... Desculpe, os senhores têm que entender, a visão é que é uma visão muito legal. Nós estamos falando de uma visão comercial. Minha especialidade, apesar de ter sido da área de energia, é uma questão comercial. Você tinha especialidade nessa questão de imóveis, não? Eu não, mas eu sou diretor financeiro, fui diretor financeiro da BR, então eu tenho uma experiência na área financeira. Né? Então, a preocupação inicial, que era a valorização do imóvel, com 2 anos já estava mais do que confirmada, 2, 3 anos. Então não havia mais nenhuma preocupação do representado lá em relação a isso. Você não quis nem saber o que ia ser feito no apartamento? Não, foi encaminhado o negócio dele, mas como eu tinha no acordo, porque lembra que o meu interesse era, ao final desse período, morar nesse apartamento, ou através de compra, ou através de aluguel. E quanto ao valor da reforma? O que tem? Ele deu um limite, ou quanto fosse gasto ele pagaria? É o limite que foi gasto aí. Ele tinha dado esse limite antes? É o dinheiro que foi transferido. Lembra que o Marcelo falou que foi transferido pelo Banco Central uma quantidade para a criação da Jornada do Brasil? Isso é o limite. Eu não podia gastar mais do dinheiro que tinha, né? Eu não sei se está nos autos ou não, mas em relação a esses gastos que o senhor disse que teve não com reforma, mas com benfeitorias que ficaram no apartamento. Isso ficou no apartamento. 16 aparelhos de ar-condicionado. 16 ou 17, porque tinha ar-condicionado até nos quartos de empregada, né? Então... São quantos quartos do apartamento? Ela não é. Sim. É que a gente, na reforma, reduziu um quarto e transformou em escritório. Eram 4 quartos, mais um quarto em cima, seriam 5, e 2 quartos de empregada. O apartamento é grande, né? Tá, você falou em ar-condicionado e o que mais? O ar-condicionado foi o mais caro, e o sistema de som e imagem central. Tá, e tudo isso ficou no apartamento, é isso? Isso está lá. Quem que pagava esse aluguel, assim? Quem era responsável por esse pagamento em termos
físicos mesmo, quem procedia esse pagamento, fazia depósito, fazia transferência. Você está repetindo a pergunta, isso aí eu já expliquei, que eu pagava a Jomei, que era Mas era o senhor que pagava, era a sua esposa, era um funcionário? Não, eu fazia o cheque lá, pagava lá pro Jomei para... Todo mês? Como é que isso acontecia? Ela vinha, o Marcelo tinha umas funcionárias que me ligavam, tem que pagar às vezes pagava... Não havia uma relação, é isso que é importante, havia uma relação de investimento. Então a relação do aluguel é uma relação que às vezes não era assim, tem que pagar todo dia 5 do mês, tem que pagar o aluguel. Às vezes quando acumulava, pagava, entendeu? Não tinha um dia certo para pagar. Não, por conta disso, porque era uma relação diferenciada, não é uma relação de investimento. Entendeu? E investimento que me interessava também, porque eu achava na época que eu poderia ter condições, né, ao final desses 4 anos, de comprar ou então passar a alugar pelo valor de mercado. Agora, quanto tempo o senhor ficou no apartamento sem pagar? Entendi que o senhor disse que ficou um tempo sem pagar. Esse último ano, 2012, 2013, né? Sem pagar aluguel. Sem pagar aluguel. E o que era esse acordo exatamente? De não pagava aluguel por quê? Bom, o senhor está repetindo a mesma pergunta, né? Aí já foi respondido. Se o senhor não quiser responder, o senhor não responde. Não, mas eu posso responder, mas é a mesma coisa. Porque o senhor está me cortando em alguns casos e está pedindo que eu faça a mesma coisa 2 vezes, nesse caso. Então tá bom. Não, mas mas a pergunta era essa, porque o acordo é todo o objetivo financeiro, todo o objetivo comercial já tinha sido atingido. Então, eu me limitei a pagar os custos de manutenção do imóvel, que envolve o que eu falei, envolve condomínio. O IPTU desse apartamento é mais de R$10.000. Houve um distrato do contrato de aluguel? Houve um distrato do contrato de aluguel, para poder fazer o novo contrato, claro. Sim, mas para o senhor não precisar pagar o aluguel, houve algum distrato formal? Ou o contrato? Acho que sim, acho que houve um distrato que foi feito para poder encerrar e fazer o novo contrato. Tá, mas o senhor parou de pagar o aluguel, o senhor mencionou... Não, eu parei de pagar aluguel antes. Isso. Não, o senhor tem contrato de aluguel. Não. Feito alguma coisa formal para o senhor parar de pagar? Aí eu tenho que ver os documentos, eu não me lembro, aí tem que ver a coleção de documentos. Mas não houve assim uma negociação, não, vamos fazer um distrato. O que houve foi porque o Marcelo era o representante do... E nem nada por escrito também. Eu não me lembro agora, não sei se o Edson lembra dessa documentação, se tem um distrato, eu teria que procurar na documentação. Mas não houve uma preocupação quanto a isso. Né? Eu só não entendi, a sua resposta se quiser, eu não entendi por que o fato de o investidor já ter tido um lucro com a valorização do imóvel, não é isso? Isso. O que isso tem relação com o senhor deixar de pagar aluguel? Quer dizer, o senhor é responsável por esse lucro? Isso era uma recompensa para o senhor de alguma forma? Mas eu acabei de dizer isso, meu compromisso, justamente o compromisso inicial era fazer um investimento num imóvel, numa região que se valorizou, foi a que mais se valorizou. Poderia ser uma espécie de comissão para o senhor, é isso? Não foi comissão, foi que era o acordo que eu tinha com ele. Não houve comissão nenhuma. Eu não ganhei nada com essa parte, eu só paguei. Então, o senhor ganhou o fato de não pagar aluguel? Eu ganhei o fato de não pagar aluguel pelo que eu já tinha pago e que iria pagar posteriormente e pela valorização do imóvel. É isso. Então, é como se o senhor tivesse recebendo um prêmio pela valorização do imóvel, é isso? Pode ser considerado, não só pela valorização, pela escolha acertada, que foi a escolha muito acertada do imóvel, que não é fácil acertar a escolha pela reforma que valorizou o imóvel. Então é isso. Realmente pode ser considerado desse jeito. Sem mais perguntas nesse. O defensor tem indagações que você quer responder especificamente? Não, excelência, não tenho não. Agora, eu posso continuar falando mais alguma coisa? Não, o senhor tem o direito de audiência, o senhor pode falar. O senhor quer agregar algumas coisas? O senhor fica à vontade. Então, eu gostaria de agregar, aí o senhor não me leve a mal, porque a história do imóvel é essa. E duas coisas que me chamaram a atenção, quer dizer, essa investigação foi feita a partir de uma denúncia de revista. Eu achei que a Polícia Federal trabalhasse com coisas mais sólidas, né, com coisas mais... Isso é a primeira e o senhor ter acolhido a denúncia, né, e me acusado disso. A segunda, que eu não me conformo, e essa realmente eu tenho que manifestar minha
indignação é eu ter sido preso preventivamente, sem ter nenhuma prova contrária, sem ter nenhuma acusação comprovada, e acabamos de falar sobre isso, falamos sobre as sondas, falamos sobre o apartamento. Eu fui preso voltando da Europa, aí serviu de uma base absurda. Porque eu não informei que eu tinha passaporte espanhol. Ninguém informa que tem passaporte espanhol. Eu nunca vi ninguém chegar no aeroporto e dizer, olha, eu vou viajar com passaporte. Eu tenho passaporte espanhol desde os 10 anos de idade. Eu só não nasci no Brasil por questão de meses. Tanto que a minha neta tem passaporte espanhol. Então, eu estava na Inglaterra com a família da minha mulher, passando o Natal, e chego no Brasil e sou preso sem nenhuma uma prisão preventiva de algo que não fazia nenhum sentido. Ou seja, eu não estava fugindo do país. Eu fui acusado nessa delação do nosso querido Júlio Camargo, né? Que eu recebi não sei quantos, que o senhor bloqueou e foi ver que não tinha dinheiro nenhum, né? O senhor bloqueou e quanto? 40, sei lá, 100 não sei quantos milhões e tinha 30 mil reais ou 20 mil reais, né? Eu sou preso, estou há 5 meses preso, sem nenhuma culpa provada, a não ser acusações. Nada foi provado. Naquela época que eu fui preso preventivamente, nada foi provado, porque eu me comparo com o senhor me permita fazer isso, com o que o senhor está fazendo. O trabalho, você está fazendo muito bom trabalho no negócio, mas ali havia valores comprovados aqui. Eu não tenho nada comprovado, nenhuma acusação que o senhor fez, são 2 acusações. Eu não fiz nenhuma acusação, senhor Nestor. O senhor fez. Do Ministério Público. Então, mas o senhor aceitou o senhor desculpe, mas o senhor aceitou a denúncia. Sim. Aceitou a denúncia baseado em ilações do Ministério Público, que são ilações. Não existe nenhuma prova que eu seja dono desse apartamento, não existe nada. Não existe nada que eu tenha recebido participação na tal. O senhor não acha estranho, senhor Nestor, o senhor morar 2 anos no apartamento sem pagar aluguel? Eu não acho, mas acabei de explicar, doutor juiz. Acabei de explicar, foi o investimento, foi a compensação. E o senhor não tem nenhum documento sobre isso? Não, mas não precisava, eu tinha um acordo verbal, por que eu tinha que ter a preocupação, se o meu interesse era continuar morando no apartamento? Eu não acho estranho, eu acho estranho que seja baseado, que o Ministério Público, através de uma ilação de revista, né, porque não houve investigação, uma revista, a Veja, que publicou uma reportagem, fez a acusação que o senhor aceitou a denúncia. Não, mas tem mais do que a revista, né, senhor Nestor, depois da investigação. O que tem? Eu não vou discutir com o senhor aqui as provas, eu vou avaliar as provas Não, mas é isso que eu gostaria, senhor, desculpe, longe de querer ofendê-lo, mas qual o sentido de eu estar 5 meses preso? Por que eu não posso responder em liberdade questões... Outra coisa... Conta no exterior o senhor não tem mesmo. Hein? Conta no exterior o senhor não tem mesmo. Não tenho. O senhor acha que se eu tivesse... Vamos lá. O senhor é uma pessoa inteligente. Não, mas tá bom, senhor. Eu vou avaliar as provas aí quando do julgamento. $40 milhões no exterior, então dá meia hora de viagem da Espanha. Isso foi dito naquele documento que o senhor colocou. Eu estava na Inglaterra. Meia hora eu pego um avião... O senhor fala no microfone, tá? Sim, que tem que voltar. Eu estava na Inglaterra. Se eu tivesse os $40 milhões que o senhor falou que eu tenho, que o senhor bloqueou... Não, eu não falei que o senhor tinha isso. O senhor bloqueou $40 milhões. Tá bom, senhor Nestor, mais alguma coisa? Tenho, mas é o que eu gostaria de eu vou avaliar a questão das provas, vou avaliar a questão da sua preventiva quando eu prolatar a sentença. Certo? Mas não é sentença, por que eu tenho que ficar aguardando? Não, tudo bem, o senhor tem que emitir uma sentença. Sim. Mas por que eu tenho que ficar aguardando em 5 meses em prisão e não posso responder isso em liberdade ou em prisão domiciliar? Eu vou analisar isso aí quando eu prolatar a sentença nesse processo, certo? Isso não pode ser analisado antes disso? Não. O processo está encerrado, né? Obviamente. Sim, mas então é bom que fique entendido isso, que esse é um processo de investimento. Tá bom, entendi, senhor Nestor. Entendeu? Não, mas de qualquer maneira, já me custou 5 meses de cadeia. Tá certo, senhor Nestor. Qual foi o critério que o senhor utilizou para me colocar, então, preso
preventivamente. A decisão o senhor recebeu, né, senhor Nestor? Mas eu não vou ficar discutindo minhas decisões judiciais aqui com o senhor. Não é esse o interrogado aqui, é o senhor, não sou o juízo, certo? O senhor falou para mim que eu podia... Não, o senhor pode falar, mas não é para ficar indagando o juízo. Eu não estou... O juiz decidiu assim, assado, certo? O senhor está me dizendo isso agora. Tá. Então, alguma coisa que o senhor queira falar ainda sobre os fatos do processo? Não, eu quero falar isso, que é importante. Tá. Então isso eu vou avaliar quando eu for para o notário de julgamento, certo? Claro, encerrado aqui. Pode ser, qual é o prazo desse... Vai sair em breve, nós vamos ver agora, em seguida. Pode interromper.